exercício tirado do livro do Antônio Carlos Fonseca Bragança Pinheiros, né, segunda edição. Eu fiz algumas alterações, passei algumas medidas em polegada no sistema métrico, como por exemplo parafuso de 5/8 com parafuso de M16, cujo diâmetro nominal é 16 milímetros. Vocês podem acompanhar no capítulo 6 do livro do Fonseca, mas eu vou dar alguns detalhes aqui. Não se preocupem muito com os termos, esses coeficientes, todos eles estão contemplados na NBR 8800. Eu vou citando passo a passo cada um deles. Não tem necessidade de decorar, porque são muitas informações, muitas variáveis, muitos dados, muitas constantes, mas começar a entendê-los. Esse exercício fornece alguns dados iniciais, como por exemplo, o aço é um A36 e forneceu aqui, olha, o limite de escoamento e o limite de resistência à tração. Lembrando que na área bruta nós vamos usar o limite de escoamento e na área onde tem os furos, sujeito a rasgamento, a gente vai usar o limite de resistência à tração. Fornece também os parafusos. Nesse caso é um parafuso M16, feito num aço A307. O limite de resistência à tração é de 415 megapascal e ainda um coeficiente que nós vamos na hora adequada, como se fosse um coeficiente de segurança de gama de 1,4. Tudo isso é dado, ou se a gente tiver que resolver nosso projeto, vai ter que pegar lá na NBR 8800. Mas por enquanto, para efeito do exercício, vamos pegar os dados prontos, né? Ele vai usar um perfil I de 250 de altura por 29 de mesa, com espessura de alma de 4,75. E a chapa de união, são duas chapas, né? Uma de cada lado, também no aço A36, de 144 de largura por 9,5 mm de espessura. Se alguns dados não fossem dados sobre o perfil, aí no perfil do fabricante, nosso perfil, está lá o nosso perfil, 250 por 29, e eu vou ter os dados referentes a esse perfil. E daqui eu vou tirar os valores para efeito de cálculo. Precisamos tomar alguns cuidados, como por exemplo, né, essa primeira parte fornece a dimensional dele, né? O nominal, a altura, que é 250, fornece a massa linear, tá certo? Por que é importante? Porque o peso da estrutura também é uma solicitação e fornece a área, né? Cuidado aqui, por exemplo, olha, a área está em centímetro quadrado. Então, cuidado com a conversão. Nessa segunda parte da tabela, nessa segunda aqui, olha, ele dá lá a dimensão da altura, a espessura da alma, ok? A largura da mesa, ok? A distância livre. E nessa outra parte, aqui nós temos o momento de inércia, que nós vamos usar quando for trabalhar com flexão da viga, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y, raio de giração. Depois nós temos relativo ao índice de esbeltez. Aqui vão ter dados referentes à torção. Então são dados que nesse exercício, no momento, nós não vamos usar, né? Nesse momento inicial, não vamos usar. Mas temos que entender que eles estão à disposição na tabela do fabricante. Muito bem. Então, a primeira coisa, o primeiro passo que a gente vai tomar é identificar quais os possíveis caminhos, né, de ruptura. Né? Vai quebrar, né? Vai romper, vai colapsar aonde, né? Bom, ele pode ser na área bruta, mas ele pode ser na região dos parafusos, por exemplo. Né? Então ele pode, em primeira instância, vamos considerar que ele pode sofrer uma ruptura aqui, em cima desses dois parafusos. Então,
Sobre esses dois parafusos, eu tenho essa área destacada em vermelho aqui, tá vendo? E essa área destacada em vermelho que vai oferecer a resistência à ação da atração. Se vocês se recordam, né, a tensão é igual a força sobre área. Tensão é um dado do material. Área é um dado, né, dimensional do material. E força, que é o que a gente vai determinar. Tá certo? Então, quanto maior a área, né, maior pode ser a força aplicada. Então, esses dados é bom de lembrar. A gente vai usar uma outra fórmula, né, não com essas variáveis, mas que representam o mesmo propósito. Pode haver a ruptura também passando por, né, um determinado furo e quebra entre um furo e outro e rompe para cima, apresentando essa característica. Né? O que acontece? Além dessa área, né, e dessa área que é igual ao anterior, ainda tem essa superfície inclinada que fornece um aumento na área, um pequeno aumento de área, que é calculado pela expressão distância longitudinal ao quadrado sobre 4 vezes a distância transversal. Nós vamos ver isso aqui. S, né? S é essa distância aqui, tá certo? E essa distância aqui, olha, é o G. Né? A distância transversal é o G. Eu marquei ele subindo por aqui, quebrando assim, mas nada impede que aconteça esse tipo de fratura. Eu estou pensando do lado de cá, mas tanto faz, lado de cá, e também vai acontecer a probabilidade tanto na viga aí, quanto na chapa que está unindo. A outra possibilidade é romper entre esses furos e romper para fora, né? Apresentando essa característica aqui, olha, no rompimento. Então, da mesma maneira, eu vou ter que acrescentar o que soma nessa área e o que soma nessa área aqui. Para isso, nós vamos usar exatamente essa fórmula que é dada. Essa fórmula é fornecida na norma, né, no livro, etc. Então, precisa decorar? Não precisa decorar, mas precisa saber aonde e quando se aplica. Ok? Está na norma, né? Tudo está na norma, mas eu tenho que saber como é que se aplica. Então, vamos calcular a resistência. Primeira coisa, calcular a resistência na área bruta, porque nós estamos trabalhando com estado limite único, né? Ou seja, vamos pegar a pior circunstância. Até o momento, a gente não sabe qual a pior circunstância. Então, vamos calcular, primeiramente, a resistência da área bruta. Bom, eu sei que a resistência dessa área bruta, né, é o produto dessa constante, que é dada, né, um coeficiente de segurança, é uma resistência à tração, isso é dado, é tabelada, e tem na norma NBR, vezes a resistência nominal. Por sua vez, a resistência nominal é o limite de escoamento, essa daqui é o limite de escoamento. Lembra, se eu estou trabalhando na área bruta, nós vamos usar o limite de escoamento vezes a área bruta. Okay? Então, substituindo, eu vou ter que a resistência, a tração na área bruta o limite de resistência à tração foi dado de 250 megapascal. Quem tem megapascal tem Newton sobre milímetros quadrados. Vezes a área. Bom, a área dada na tabela dá como 36,7 centímetros quadrados. Opa, eu não posso misturar centímetro com milímetro, né? Não tem coerência de unidade. Então eu preciso converter ou esse para centímetro ou esse para milímetro. Como nós vamos trabalhar com pascal, megapascal e usa milímetro quadrado, então eu vou converter esse daqui, né? Para quem não
lembra como faz a conversão, pode usar uma regrinha básica de fazer um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro, né? 1 centímetro por 1 centímetro, não é? E substituir por milímetro. Quem tem 1 centímetro tem 10 milímetros, né? E faz depois a regrinha de 3. Ou faz a conversão, que é aquela conversão prática que aprendemos no ensino médio, que é como é ao quadrado, fazer a conversão de 2 em 2 casas. Então eu tenho 36 centímetros, o próximo é milímetro, então 2 casas, né? 7, 0. Agora sim nós podemos substituir lá 3.670 milímetros quadrados. E ainda eu tenho que colocar esse coeficiente, que também é dado no problema, e ele vale 0,9. Ele é adimensional, por tratar do coeficiente, ele é adimensional. Milímetro quadrado no denominador, milímetro quadrado no denominador, eu posso anular, então a resposta é exatamente o que eu quero, é em Newton, certo? Em Newton, então tem coerência. Então a resistência, a tração nessa área bruta é de 825.750 newton, né? Ou 825,75 kilonewtons, ok? Bom, isso ainda não é resposta, isso é parte do problema, né? Isso é parte de um dado do problema. Eu vou deixar isso aqui reservado, tá certo? Como resistência, deixa isso aqui gravado, resistência da área bruta. Né? Deixa aqui guardado e vamos calcular agora nas seções 1, 2 e 3, qual é a que oferece menor resistência. Na seção 1, nós temos que a área líquida, né, da seção 1, é a área bruta, que é a área dada pelo fabricante do próprio perfil, mas se fosse tapa soldada teria que ser calculado, menos a área dos furos, né? A área dos furos. A área dos furos, vamos imaginar assim, olha. Então, essa em vermelho seria a área do perfil, mas ele tem uma interrupção aqui, né? Tem uma interrupção aqui. Essa interrupção, nós vamos calcular essa área, que eu vou destacar em azul agora, ó. Em azul. Essa área. Essa área seria o produto dessa distância. Essa distância é o furo, é o diâmetro do furo, né? É o tal do D'. D' é igual ao diâmetro nominal do parafuso, que no nosso caso é um parafuso M16. Portanto, esse D é igual a 16 milímetros, mais uma folga, na verdade, para poder entrar esse parafuso de 3,5 milímetros. Então, no nosso caso, esse D' equivale a 19,5 milímetros. Não é? O D. Mas nós estamos falando de área, né? A área pressupõe, isso aqui é um retângulo, ó, pressupõe um retângulo, ele tem lá a altura e precisaria ter também, né, largura. A largura é a largura da chapa, né? Da chapa da alma, né, do perfil. Esse TW é, pela tabela, 4,75 milímetros, né? Essa é a espessura da alma. Então ficaria assim, olha, como eu tenho dois furos, né, um de cima e embaixo, ficaria menos 2 vezes a área do furo. A área do furo é D' vezes a espessura da alma. Só isso, ok? Vamos substituir, então eu tenho que a área líquida na seção 1 é 3.670 milímetros, que é a área da seção bruta, menos 2 vezes 19,5 vezes 4,75.
Portanto, a área líquida na seção 1, a área líquida da seção 1, 3.485 milímetros quadrados. Vamos deixar isso aqui reservado, né? Vamos calcular agora, essa é só a seção 1, vamos calcular agora das outras áreas. Para determinar a área da seção 2, né, nós temos que subtrair, porque a seção 2 nós imaginávamos que poderia a ruptura ser dessa maneira. Então eu teria que descontar a área dos furos, porém acrescentar um delta, né, referente ao acréscimo, à inclinação dessa superfície. Porque essa superfície na vertical, né, que seria a distância entre o eixo dos furos, tem uma dimensão, que no nosso caso é 24 milímetros, né, 24 milímetros. Porém, quando a gente faz essa superfície inclinada, né, esse valor é maior do que esse. Né? A diferença desses dois, que a gente vai chamar de delta, que vai ter que acrescentar, é exatamente dado pela NBR de o quadrado da distância longitudinal sobre 4 vezes a distância transversal. Então, aqui tem a primeira diferença do exercício do professor Fonseca, porque no início do nosso trabalho eu fiz uma alteração para facilitar o entendimento, né? E coloquei a distância entre os furos, 48, que do professor também é 48. Então, esse aqui equivale à distância longitudinal. E a distância transversal é a distância entre esse furo e esse, porque nós estamos imaginando a ruptura nesse sentido. Então, essa distância é essa daqui, né? Não a distância entre os furos na mesmo alinhamento. Né? Então, esse daqui seria o nosso G, tá certo? Então, G24 e a distância longitudinal, 48. A área líquida dessa seção 2, dessa possível ruptura, é igual à área bruta do perfil, menos a área relativa de 2 furos. A área do furo é o diâmetro dele, vezes a espessura da alma. Mas nós temos, nesse caso, dois furos, porém, uma única superfície, né? Uma única superfície, um único delta, mais, né? Uma única superfície, mais 1 que multiplica. Substituindo os valores, nós temos que a área líquida é igual à área bruta menos duas áreas referente ao furo, mais a área referente a esse acréscimo delta, que é uma vez. Então, a espessura da alma vezes S, distância longitudinal ao quadrado, sobre 4 vezes a distância transversal. Substituindo definitivamente os valores agora, 3.670 menos 2 vezes 19,5 vezes 4,75 mais 4,75 vezes 48 ao quadrado sobre 4 vezes 24. Portanto, a área líquida dessa seção 2 seria 3.598 milímetros quadrados, e vamos deixar lá para a gente poder compará-la. Na seção 3 a gente imagina que a ruptura vai se passar por esse furo, né, entre esses dois furos, e sair para as extremidades. Então agora eu vou ter 3 furos, né, e agora nós vamos ter dois acréscimos, né, dois acréscimos, né, duas superfícies inclinadas, certo? Uma área referente a esse acréscimo aqui. Então, substituindo, ficaria assim, olha, a área líquida dessa seção 3 seria a área bruta
menos. Agora são 3 furos, né? 3 áreas do furo de linha vezes a espessura da alma da viga, mais... Bom, agora eu tenho 2 superfícies, então eu tenho 2 vezes essa área, que é a espessura da alma, vezes esse delta. O delta é o quadrado da distância longitudinal sobre 4 vezes a distância transversal. Substituindo, colocando em valores, fica assim. Portanto, a área líquida, né, dessa seção 3.620 milímetros quadrados. Vamos comparar agora as 3 áreas, não é? Para ver qual é a crítica. Muito bem, comparando a área da seção 1, seção 2 e seção 3, nós vamos reparar que a menor área é da seção 1. Então, seria a área crítica, a menor área, né? E vai oferecer a menor resistência, tá certo? Então nós vamos calcular a resistência para a menor área, que é a seção 1, 3.485. Então, a resistência à tração normal na área, a resistência normal na área crítica é dado por essa equação, 75% do produto do limite de resistência à tração vezes a área efetiva. Essa área efetiva é uma relação da área líquida. Seria 75%, 0,75 vezes, né, a área líquida, que também é dado na norma. Substituindo os valores, então eu vou ter a resistência normal na área crítica nós vamos chegar ao valor 784,125 newtons, né? Ou, como eu estava fazendo, 784,12 kilonewtons. Nós vamos usar esse valor já já. Vamos determinar a resistência da chapa de união, ou cobre junta, né, vários nomes. E vamos usar o mesmo procedimento que nós usamos para calcular a resistência no perfil. Vamos procurar a resistência na área bruta, não é? Então vamos procurar a resistência furos. E para isso nós temos que definir como outro. A área bruta é simples. A área bruta, eu sei que ela tem de altura, né? Ela tem 144 de altura e de largura, né? Ela tem 9,5 milímetros. Para calcular a resistência no furo, eu tenho que ver qual é a área crítica. Porém, a resistência na área bruta é simples, né? A resistência na área, a resistência à tração nessa área bruta, limite de escoamento é um A36, portanto 250 megapascal. Então agora é só substituir. Então a resistência, a tração na área bruta da chapa de união ou cobre junta, sei lá como vai chamar, né? É B para uma chapa, né? 307 kilonewtons para uma chapa. Como são duas, né? A resistência à tração no cobre junta vai dar 615 e 600 newtons, né? Ou 615,6 kilonewtons. Vamos reservar isso daqui para uma comparação com as áreas dos furos e vamos calcular as áreas do furo agora. Então, primeiro vamos definir quais são os caminhos prováveis de ruptura, né? Vamos chamar esse aqui de caminho 1, vamos chamar esse daqui de caminho 2, certo? Como nós vimos anteriormente, e vamos chamar esse daqui, olha,
3. Então vamos calcular as 3 áreas, né? Usa o mesmo princípio. Então vamos lá. A área líquida da seção 1 seria a área bruta da cobre junta menos a área do furo. São 2 furos. A área do furo, o diâmetro do furo, vezes a espessura. Que espessura? Agora entra a espessura da chapa. 9,5 milímetros vezes 9,5 milímetros. Essa é a diferença. Só isso. Então nós temos que a área líquida na seção 1 é igual portanto, a área líquida da seção 2 é a área bruta da cobre junta menos a área relativa a 2 furos mais uma única, né? Uma superfície inclinada, né? Um delta, né? Apenas um, ok? Então, a área líquida na seção 2 é igual a 1.226 para uma chapa, né? Porém, para duas chapas seria de 2.452 milímetros quadrados. Vamos deixar isso aqui parado para a gente comparar. E vamos calcular agora para a terceira possibilidade, né? Na terceira possibilidade, a gente imagina que a ruptura possa acontecer nesse sentido. Então, vou ter, na verdade, 2 acréscimos de área referente a essa superfície. Por um lado, eu vou ter 3 furos, né? 3 furos. Então, a área líquida dessa seção que nós denominamos seção 3, né? Seção 3, seria menos, agora são 3, né? 3 furos. A área dos furos, desculpa, aqui é a área dos furos, 19,5 vezes a espessura, 9,5. E eu tenho que acrescentar equivalente a 2 superfícies inclinadas, mais 2 vezes a área que eu tenho que acrescentar. A espessura, 9,5, que multiplica, são 2, multiplica 48 ao quadrado sobre 4 vezes 24. Então é isso que precisa. Então vamos calcular a área líquida dessa seção 3. 3 equivale a 1.268 milímetros quadrados. Isso para uma chapa, né? Uma chapa. Para duas chapas, dobra, né? 2.536 milímetros quadrados. Então agora nós vamos comparar qual é a menor área. Qual é a menor área? Portanto, a menor área, né, é essa área 1, 2 furos ali, é a área que pode eventualmente sofrer uma ruptura. A gente vai chamar de crítica, né? Crítica. Então nós vamos calcular a resistência aqui, certo? Então a resistência, né, a tração, é esse fator de tração vezes a resistência nominal. A resistência nominal, limite de resistência à tração, vezes a área. Essa área é a área efetiva, que é a área líquida, vezes a constante. Essa constante, nesse caso, é igual a 1, ela é dado. Tem uma maneira de você saber qual é o valor dessa constante, é uma tabela, em função do tipo de furação, alinhamento, etc. Mas nós não vamos ver isso no momento. Então, a resistência normal é essa constante φ vezes a tensão nominal normal, vezes o limite de escoamento e vezes essa área
efetiva. Portanto, o valor da resistência normal de tração nessa área líquida crítica é de 598.500 newton ou 598,5 kilonewtons. Vamos calcular então agora a resistência dos parafusos, mas deixa eu fazer algumas observações, né? Nós temos lá o conjunto do parafuso, a vela, a porca. Lembrando que esse conjunto deve ser fixado com torquímetro, né? Na norma existe lá qual é o torque mínimo para colocar, né? Lembrando que aqui nesse caso eu tenho dois, a gente chama de cobre junta ou chapa de união, né? Uma de cada lado, tá certo? Uma de cada lado. Então, isso vai apresentar uma característica peculiar aí, né? Como é que ela vai reagir, tá certo? Lembrando que o parafuso vai ter duas seções, né? Duas seções sujeita a um corte tipo guilhotina, tipo a tesoura. É esforço cortante, né? Esforço cortante, ok? Porque eu tenho uma chapa no sentido, né? e o perfil no outro sentido. Isso vai fazer com que uma determinada região, essa região destacada aqui em vermelho, né? Reaja à ação dessas forças, né? Essas forças, tá certo? Então eu vou ter da alma, né? E do outro lado a chapa de união. Então esse esforço, essa força normal, vai ser dividido aqui, olha, em duas áreas, né? Em duas áreas, tá certo? Às vezes acontece de não ter uma chapa só, né? Tem apenas uma chapa. Então tem que tomar cuidado para fazer essa análise na hora que a gente for calcular o esforço. Lembrar que o esforço é um esforço cortante, né? Ok? Portanto, a gente vai usar, por exemplo, limite de resistência à tração, mais variáveis, tá certo? Esses são alguns conceitos. Então, vamos lá, vamos fazer. Okay? Então, vamos tratar primeiro, olha, do cisalhamento. Cisalhamento nos parafusos. RNV. RN é o esforço normal. O V é referente ao cisalhamento. R é a resistência nominal. Então, as variáveis que aparecem, os símbolos que aparecem, são esses daqui. Aqui é a resistência nominal, e o V diz respeito ao cisalhamento. Então, a resistência nominal ao cisalhamento. Né? R, N, V. A E é a área efetiva. A área efetiva seria a área do parafuso. Deixa eu mostrar aqui. A área efetiva seria essa área em vermelho aqui, olha. Essa seria a área efetiva. Então, na verdade, é a área do parafuso, né? É uma parte, né? Porque tem que ser descontada a parte da rosca, né? É uma parte que vai trabalhar, essa área efetiva. E a relação dela está aqui, olha. A área efetiva é 70% da área do parafuso. A área do parafuso é uma área circular. Você pode fazer assim, olha. A área do parafuso, π D2 sobre 4, aonde o D é o diâmetro nominal do parafuso. No nosso caso, o parafuso é um parafuso M16, né? Portanto, o diâmetro nominal é igual a 16 milímetros. A constante de cisalhamento equivale a 60% limite de resistência à tração. Limite de resistência à tração do material que é feito o parafuso. Okay? Depois nós temos o coeficiente de resistência, a força cortante, né? V, tá certo? V. Olha V aqui e V aqui de novo. A força cortante. Então, são alguns parâmetros que vão entrar. Como eu falei para vocês, são muitos, eu não enumerei todos, né? E não daria para a gente decorar.
mas as fórmulas vão ser fornecidas, tá certo? Ou cópia da própria NBR, ou eu forneço elas num condensado. Então, vamos lá determinar a resistência dos parafusos. Bom, primeiro, a área efetiva, que eu falei que era 70% da área do parafuso. 70% de π 16 ao quadrado sobre 4. Daria 141 milímetros quadrados, tá certo? A área efetiva. A resistência nominal ao cisalhamento é igual a 141 vezes... Muito bem, vamos voltar lá no início. E você tem aqui, olha, a resistência o limite de resistência do parafuso, tá vendo? Ó, 415 MPa. Então tá lá, 415, essa é a fórmula. Muito bem. Então aqui, no primeiro, nós temos, vamos olhar lá, quantos parafusos, né? Então aqui vão, quantidade de parafuso. Bom, não são 6, vamos dar uma olhada lá? Quantidade de parafuso. Então nós temos total de parafuso 6, porém nós temos 3 recebendo a força num sentido, 3 recebendo a força no outro sentido. Então a quantidade de parafuso que a gente vai fazer o cálculo do esforço são 3 parafusos, tá certo? Vamos pensar nessa região preso a esse perfil e 3 preso a esse perfil. Tanto esses parafusos quanto esse parafuso vão receber a mesma força. E aquele outro espaço que eu dei diz respeito, né, a qual área, né? Ó, nós temos aqui, ó, duas áreas sujeitas ao cisalhamento. Olha aqui, ó, uma, não é? Uma e duas, tá certo? Então, voltando lá, esse primeiro número é a quantidade de faces, né, ou seções sujeita ao cisalhamento, e aqui a quantidade de parafuso, percebe? Então tem que tomar cuidado com isso. Então eu tenho duas áreas sofrendo esforço, né? 2. Quantidade de parafusos. Então, na verdade, são 6 faces, tá certo? Divide, quanto mais parafuso tiver, mais maior é a resistência, sabe? Eu tenho que tomar cuidado na interpretação dessa área cortante e da quantidade de parafuso. É um erro bastante comum. Então, a resistência nominal ao cisalhamento nesses parafusos vai ser 210.657 newtons, né? Ou 211 kilonewton. Como a resistência nominal é uma porcentagem da resistência efetiva, né? Essa constante vale 0,6, como nós vimos no enunciado lá, e tem na NBR. Então, nós temos que 126.392 newtons, tá certo? Nos parafusos. Veja, é bem baixa, né? 126,4. Comparando as resistências que nós calculamos, a resistência da área bruta do perfil 825 kN, a resistência da seção com furo, a mais frágil do perfil, 784 kN, a resistência da área bruta da cobrejunta ou da chapa de união, 615, e da mesma sobrejunta na área dos furos, né, 598. Até aqui seria menor, porém é de longe a menor resistência, a resistência dos parafusos, tá vendo? Então a solução seria fazer um outro tipo de chapa, aumentar mais o número de parafusos, porque a resistência, a menor resistência que apresenta esse conjunto é essa daqui. Então, essa seria a resposta do nosso problema, tá certo? A resposta lá do enunciado do problema. Determinar a máxima força normal de tração. A força máxima de tração seria 126 kN, né? Por quê? Mais do que isso, ela romperia. Essa seria a resposta do nosso problema. Basicamente, essa seria, então, a solução do exercício proposto no capítulo 6 do livro do Antônio Carlos Fonseca.